A gente tá no Brasil, onde um álbum que custa 10, 15 dólares na Coreia chega aqui por pelo menos 40, 50 dólares, sabe? Não é todo mundo que tem condição de atender esses requisitos que o pessoal na internet fica ditando, sabe? De comprar álbum ou de ir em show, porque às vezes, né, os shows nunca chegam aqui no Brasil. Annyeonghaseyo! Olá! Oi gente, eu sou a Carol Kioka e bem-vindos aqui ao canal da Coreainha, a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente tá trazendo um formato um pouquinho diferente, porque a gente vem acompanhando umas discussões nas redes sociais, principalmente no Twitter, do pessoal que é OnlyFans e contra o pessoal que é multifandom e tal. Então a gente quis fazer esse vídeo pra promover uma discussão bastante pacífica, digamos assim, sobre o assunto. Então a gente tem convidados muito especiais. A gente trouxe o Dan, o Iago e a Naira. Então eu vou pedir pra cada um se apresentar pra vocês conhecerem mais sobre eles também. Oi, gente. Meu nome é Danilo, mas vocês podem me chamar de Dan. E eu tenho um canal no YouTube, é o K-Dan. Falo sobre K-pop normalmente, reality show bastante. Algumas polêmicas e basicamente é isso. Eu sou o Iago Aleixo, eu tenho um canal já sobre K-pop há 6 anos. Faço parte do grupo Vibe e hoje em dia eu trabalho muito com K-pop na parte artística, mais artística do que no YouTube em si, mas ainda posto vídeos comentando um pouco sobre o assunto. Oi gente, eu sou a Naira e vocês já me conhecem aqui do canal, eu tô sempre lançando vídeo e sou integrante da Coreainha junto com a Carol e é isso. Isso aí. Gente, eu queria primeiro, pra começar, pra gente se situar aqui, eu queria, saber um pouquinho sobre como vocês começaram no K-pop, quanto tempo vocês são K-popers e citar algum dos grupos favoritos de vocês. Bom, eu conheço o K-pop desde 2012, mais ou menos, mas eu virei K-popper lá pra 2014, uns 6 anos, mais ou menos. Porque o primeiro contato que eu tive foi, acho que com uma música do EXO, porque eu era fã da Britney Spears na época e eles estavam passando... Eles estavam passando ela numa votação. Eu assim, quem é esse grupo que tá passando ela? Aí eu fui olhar, né, porque eles tinham lançado Mama. Eu fiquei um pouco assustado com o MV quando eu assisti. Aí eu não gostei muito. Aí uns anos depois, quando eu entrei no meu primeiro relacionamento, fui entrar logo com o K-Popper. Aí eu terminei conhecendo mais K-pop, Girl Generation, e virou... Eu tô aqui há 6 anos já. Ah, legal. Que legal, interessante. Eu já brinco que eu sou debutante no K-pop, eu conheço K-pop há 15 anos. Eu comecei a gostar com o Rain lá por volta de 2005. Nossa. Pois É um dinossauro do K-pop. Eu sou um dinossauro, velho. Então eu já passei todas as etapas de K-pop. Aquele K-popper novinho, depois fui pro K-popper louco, agora eu sou um Love and Peace. Mas foi isso, eu comecei com o Rain. Meu grupo favorito sempre vai ser Big Bang, G-Dragon sempre vai ser minha inspiração, não importa como, mas sempre vai ser. E é isso. Bacana, bacana. Eu comecei em 2007, mais ou menos, com Undergirls, quando elas lançaram Tell Me. E aí eu fiquei, gente, elas são muito legais. E aí depois disso eu meio que esqueci o K-pop, assim, vi algumas coisas e tal. E aí lá por volta de 2008 eu era muito fã de música japonesa. E aí começou a aparecer uns artistas não japoneses nas coisas que eu tava pesquisando no YouTube. Eu fiquei, gente, que esse povo? Que ridículo. Aí fui ver, né? Aí pronto, caí de amores pelo Big Bang. Não sou VIP, mas logo depois eu conheci o TVXQ e aí eu sou Cassiopeia há bons anos. Eu comecei em 2007 pra 2008 também. O primeiro grupo que eu mais gostava, assim, era o TVXQ, na época eles eram 5, né? E aí, depois que eles se separaram, eu sofri muito, chorei muito e já passei, assim, por diversos fandoms. Eu acho que eu sou bastante de fase. Às vezes um grupo lança uma música e fala, meu, esse grupo é perfeito, nossa, eu amo ele. E depois passa um tempo, passa esse fogo e aí outro lança, sabe? Acho que essa é uma das graças do K-pop, porque tem de tudo, tem, vários estilos e vários conceitos e a gente gosta de tudo. Exatamente. E a gente trouxe vocês aqui pra conversar porque a gente tá vendo muito no Twitter, né, como eu falei, essa briga entre multifandom e OnlyFans, cada um defende o seu próprio ponto de vista, e isso
tem ficado cada vez mais sério nas redes sociais e tal. Eu queria saber se vocês têm observado isso e o que vocês acham sobre essa treta toda. Bom, eu acho que de todos os assuntos do Twitter, esse é o que termina me irritando muito, porque isso é uma coisa que eu vejo que é bem, que é muito recente. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente eu percebia que era muito mais o contrário, porque eu lembrava que, tipo, a comunidade mais coreana ficava tirando sarro dos K-popers internacionais porque a gente era fã de vários grupos e todo mundo ficava dizendo, nada a ver, é muito melhor ser multifandom. E hoje eu percebo que tá virando a mesma coisa de antigamente sendo com os brasileiros. Mano, foi tanta coisa que já aconteceu nessa internet, principalmente nesse Twitter, velho. Antigamente a treta real era entre os fãs de K-pop e os fãs de qualquer outro estilo musical. Muito Então aí verdade. quando as guerras começaram a ficar entre os fandoms de K-pop, eu fiquei perdido. Fiquei, gente, não era assim, porque não era todo mundo unido, porque eu lembro, tipo, eu era muito VIP, muito. E mesmo sendo VIP, nas votações, quando o Big Bang não tava, mas tipo, o EXO tava, o Super Junior tava, os K-popers se ajudavam pros Exato. ganharem dos grupos fora da Coreia, tá ligado? Exatamente. Meio que unido. Aí do nada, mano, eu juro, foi do nada começou essas guerras. Claro, sempre houve aquela, mas era meio que saudável, era com memes, tá ligado? Era uma rixa As saudável. So Ones contra as Blackjacks, tá ligado? Era uma coisa saudável. Aí, do nada, virou uma coisa super tóxica, uma coisa que, mano, não dá nem vontade de entrar no Twitter. Demais. Não mesmo. Não. Eu brigava muito com o Elf na época, porque eu era muito E seu eu com velho. Blackjack. Eu ganhasse. Mas na hora que acabava a votação, gente, acabou. Ah, o Super Junior ganhou. Tudo bem, vamos curtir o Super Junior, pronto. E é uma parada que eu tenho percebido, não só internacional, mas também dentro da Coreia. Se você assiste as premiações mais antigas, quando entra um artista que não é o artista que a pessoa tá esperando, todo mundo curtia e cantava junto e não sei o quê. E hoje, quando você vê as premiações atuais, geralmente quando tem, sei lá, muita gente de um fã-clube e aí entra outro artista no palco, fica todo mundo em silêncio. Ou porque a pessoa simplesmente não sabe quem é que tá ali, ou porque a pessoa não faz questão nenhuma de interagir ou de curtir o artista que tá no palco. Então eu acho que realmente nesses últimos 10 anos mudou demais o fã de K-pop, mudou muito o jeito de ficou bizarro. apreciar o K-pop. Desses anos que vocês acompanham o K-pop, que já faz bastante tempo pra todo mundo, especialmente pro Iago, vocês já se dedicaram assim a votação, ou a stream, ou a subtag e tal, no estilo que os Demais. fãs... Demais. Eu já tive uma época muito louca. Teve uma época que o Girls' Generation tava concorrendo, acho que era no Teen Choice Awards, aí tinha que ficar botando umas hashtags no Twitter. Nossa, era com a de Super Junior, todo mundo botando pra ver quem conseguia. Mas hoje em dia, eu acho que a única votação assim que eu realmente votei, passei raiva votando, foi pra essa First Win do Dreamcatcher, que infelizmente assim não deu certo, porque eu Você queria não muito. chegou. Deu pena. Eu tive que ficar assistindo anúncio, um monte de anúncios pra conseguir acumular os pontos. Olha, é horrível votar nesses negócios de win. Eu acho que a votação que eu mais me empenhei, mano, foi naquela do Facebook, que era pro Big Bang vir pro Brasil. E Nossa. a gente ganhou, só que nenhum dos dois veio. Nenhum. Tudo errado. Mas eu acho que faz uns bons anos que eu não paro e volto, tipo, pra votar mesmo. Acho que a última votação que eu fiz foi pro Seventeen, eu acho, no debut deles. A última votação que eu fiz assim foi a última vez que o TVSK enfrentou o Super Junior no Lama. Eu tinha 20 contas na Mnet. Eu votava o dia inteiro, gente. Eu não fazia mais nada da minha vida. Maratona mesmo. Aí voltava, assistia MV e não sei o que, baixava a música, comprava a música no iTunes. Na época só funcionava assim, né? Não tinha Spotify, essas coisas. E aí essa foi a última votação, assim, de premiação que eu participei. Eu cheguei a participar, mais ou menos, assim, de uma do BTS em 2016, 17. E a última votação que eu participei foi quando o Yoonho fez o debut dele solo. Aí, eu, inocente, fui lá. As coisas mudaram tudo, né, gente? Eu baixei o Idol Champs, falei assim, não, agora o TVSK, o Yoonho vai levar esse win. Não ganhou o win, gente. Eu votei pra caralho, passava o dia inteiro lá. É impossível votar nisso. Coloquei o aplicativo no celular do meu irmão, votei pelo meu irmão, pus um da minha mãe, do meu pai, votei pelos dois e o Rô não saiu do segundo lugar. Paciência, perdeu.
Mas também não fiquei grilada, gente. Vida que segue. Não, assim, porque, assim, vocês já se dedicaram a votar, esse tipo de experiência que o pessoal que defende o OnlyFans já passou, né? E então, assim, tem muita gente que acha que pra você se considerar fã de determinado grupo, você tem que comprar álbum, você tem que fazer stream, você tem que pagar não sei das quantas, ou tá inscrito no fã-clube oficial, ou etc. O que vocês acham disso? Vocês acham que tem que ter algum requisito pra você realmente ser considerado fã de algum grupo ou artista? Não, não tem. Acho que só gostar do artista mesmo e das músicas, no geral mesmo. Eu acho que hoje em dia o que mais ajuda o artista é a divulgação em redes sociais. Não é nem você comprar. Se você divulgar e 10 pessoas ver aquilo e procurar o artista, isso já ajudou muito. Mas o que realmente ajuda o artista hoje em dia é stream nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple, iTunes, essas coisas assim. Hoje em dia a visualização no YouTube é só como se fosse números. A gente sabe que de dinheiro dá isso, meu Deus do céu. Porque um grupo com 1 bilhão de visualizações pode ser menos famoso do que um grupo de 10 milhões, tá? Isso não muda, porque uma pessoa pode assistir 1000 vezes, 1 milhão de vezes, e vai ser uma pessoa só, tá ligado? Então, tanto que o próprio YouTube, depois de um tempo, passou a cortar aquelas visualizações fantasmas, né? Exatamente. Então, isso, mano, juro, isso é uma coisa que eu nunca vou entender. Essa fascinação pelas pessoas, tipo, baterem metas de visualizações no videoclipe. Eu, como artista, eu prefiro muito mais ter 50 mil visualizações, sabendo que foram, tipo, 40 mil pessoas. 50 mil pessoas assistiram, do que ter 1 milhão sabendo que foi 50 mil pessoas que assistiram. Em várias vezes, tá ligado? Num dia, assim. Tanto que se você vê, tem muito MV que consegue muita visualização no primeiro dia, mas quando vai passando as outras semanas, baixa drasticamente, porque o povo só quer pensar no recorde e não na estabilidade, que não tem público pra continuar vendo. É exatamente isso. Até mesmo porque, por exemplo, a gente tá no Brasil, onde um álbum que custa 10, 15 dólares na Coreia chega aqui por pelo menos 40, 50 dólares, sabe? Não é todo mundo que tem condição de ser realmente... de atender esses requisitos que o pessoal na internet fica ditando, sabe? De comprar álbum ou de ir em show, porque às vezes, né, os shows nunca chegam aqui no Brasil. Essa coisa de ser... pertencer ao fã-clube que você assina lá e tipo, também não sai barato os fretes pro Brasil, sabe? Então tem muita limitação financeira num negócio que deveria ser tipo um prazer para as pessoas, sabe? Eu acho que o K-pop se popularizou muito por servir de consolo, assim, sabe? Por apoiar as pessoas, por passar uma mensagem um pouco diferente do que às vezes a gente vê em outros estilos musicais, como pop americano, por exemplo, sabe? Então, quando você tenta impor alguma coisa assim, pesada, olha, pra você ser fã do Big Bang, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, sabe? E eu acho muito assim que todo mundo tem o seu critério pra ser fã. Eu tenho os meus, se eu gosto disso e tal, eu acho que eu sou fã desse grupo. Mas são os meus critérios. O que não pode acontecer é eu querer ficar mudando dos outros. É verdade. Exatamente, falou Muito, tudo. Muito, exatamente isso. Sinceramente, eu me considero muito fã de Big Bang. Só que se você me perguntar coisas sobre Big Bang, eu não vou saber responder, velho. Mas eu me considero por acompanhar desde o debut, por saber pelo menos os stage names deles, tá ligado? Mano, eu só fui procurar realmente os nomes verdadeiros dos membros 4 anos depois do debut. Tem até hoje problema com o nome real. Então, tá ligado? Mano, eu não sou obrigado a saber tudo. Eu sou obrigado a curtir e respeitar o artista que eu gosto. E obviamente, respeitar os outros artistas também. Eu concordo muito com o que o Dan falou, que cada um tem seu critério. Eu nunca tinha pensado sobre isso, realmente. Cada um tem seu critério pra ser fã. Eu, particularmente, gosto muito de álbum físico, eu acho bonito. Então, tipo, sempre que posso, eu compro. Eu gosto muito de saber, tipo, tudo possível do artista. Se eu não souber, eu não consigo me considerar fã. Então, sei lá, eu me considero, tipo, hard Stan. Stan é do fulano. Igual, eu adoro o NCT. Mas eu não sei metade do nome dos meninos, o nome verdadeiro, sabe? Às vezes eu olho assim, ainda confundo. Então, eu não me considero às fã vezes a gente tipo, conhece que eu um grupo adoro a e música fica, deles, tipo, tipo, super animado com o e grupo dê muito e começa a stream no acompanhar, Spotify e tal, mas etc. eu não Só que pode consigo me acontecer considerar também um de, estilo. depois de um tempo, a música deles não combina mais com o tipo de música que você gosta, ou mudar algum conceito, ou recentemente aconteceu bastante de ter algumas polêmicas e, enfim, que você
se recusa Exato. a apoiar Isso um grupo acontece Ou por causa recentemente ou aconteceu o artista bastante por causa de ter algumas polêmicas. motivo X ou Y, sabe? Que Enfim, que você se recusa a apoiar o grupo por causa, ou o artista por causa de motivo X ou Y, sabe? então, fandom não é um casamento, assim, e mesmo em casamento acontece isso, mas tipo, você não precisa casar com o fandom e ser só aquilo e não curtir outros tipos de música ou deixar de apoiar outros tipos de artistas, sabe? Então eu acho que é uma discussão complicada. E é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, tem gente que acha, só porque eu não sou muito de ficar votando, dando stream, ninguém mais vai fazer isso. O povo pensa que se você parar de fazer, não vai ter mais ninguém pra ajudar aquele artista. Existem vários tipos de fãs. Tem fã que ama ficar votando porque quer fazer isso, não é porque ninguém tá pedindo. E tem outros que já não gostam. Então eu acho que é muito cada um ficar na sua. E eu acho que assim, igual, não falando da idade, mas comparando quando eu era fã e tinha meus 15, 16 anos, e hoje eu sendo fã aos 27 anos, minha realidade é completamente diferente em relação a tempo, em relação a até querer fazer as coisas, sabe? A gente ainda gosta, a gente ainda se considera fã, mas a realidade não deixa a gente... Porque às vezes entra em choque justamente por a gente já tá em outra realidade e esse pessoal tá na realidade que a gente tinha começado. Aí fica uma coisa meio confusa. Pode ser, faz sentido. Realmente. Exatamente. Mas na Coreia, essa cultura de ser OnlyFans ainda é muito forte, né? Então, assim, mesmo que você goste de outros grupos, você ouça outros grupos, as fãs lá geralmente só apoiam um grupo 100% do tempo. Por que vocês acham que é tão diferente entre os fãs internacionais? Inclusive, naqueles aplicativos de fã-clube oficial da Coreia, normalmente, tipo o Listen, que é o da SM, pra você ter o VIP, tipo, o maior número lá, é por CPF. Você só pode ser de um único grupo nesses aplicativos. De tão a sério que eles levam isso. Pela facilidade de apoiar um grupo só lá, eu acho que você consegue, entendeu? Tipo, se eu sou fã de X grupo e eu tô lá, mano, eu vou conseguir acompanhar ele em tudo. Então, tipo, isso deixa mais fácil, digamos assim. Eu no Brasil, sabendo que eu não vou ver nada, não vou ter ninguém ali pra ir no show, velho, eu vou abraçar a maior quantidade de grupos de artistas pra eu meio que encher esse vazio de shows. Nossa, sim. Então, Inclusive, uma coisa que eu também acho é porque, assim, esse pessoal lá da Coreia, eles tiveram o primeiro contato com o grupo tal, o grupo Y. A gente teve contato com o K-pop, com o gênero Uma coreano. vez. A gente teve... boa, exatamente. Uma enxurrada de artistas de uma vez só. Vocês dois, o Dan e o Iago, né, a gente já pôde ver que vocês já se pronunciaram sobre esse assunto no Twitter de vocês, mas eu queria saber como que foi a reação da audiência de vocês, se a audiência de vocês é mais multifandom, é mais OnlyFans. Normalmente o pessoal do meu canal ele é bem mais multifandom, porque eu falo de vários grupos, então eu não acho que faz muito sentido de gente que só apoia um grupo ver meus vídeos, porque eu sempre falo de várias pessoas. Então normalmente minha audiência é muito mais multifandom, diferente de canais que, por exemplo, só falam mais de um único grupo. Eu também, eu falo do K-pop em geral, sempre falei, sempre abracei todos os grupos, até tinha o quadro Conheço o Grupo, que eu falava de diversos grupos e é isso. Hoje em dia, o meu público, ele vê o K-pop muito mais como um lifestyle do que ser fã, sabe? Tipo, acho que a galera que me segue hoje leva o K-pop pra uma coisa mais lazer, uma coisa mais, tipo, tô aqui fazendo um churrasco e ouvindo K-pop. Tô aqui, sei lá, tá ligado? Tipo, leva o K-pop muito mais no for fun do que nessa febre toda. Porque é até estranho quando o meu público bate com um público que, tipo, apareceu aleatoriamente na minha timeline, tá ligado? Aí meio que é estranho. Na Coreinha a gente também, infelizmente, tem uma galera que é bem multifandom, até porque a gente sempre traz conteúdo de vários artistas, assim, diferentes. E o nosso intuito é sempre apresentar mais artistas para as pessoas, porque a gente sabe que uma hora você tá gostando de um, outra hora você tá gostando de outro. Aí, às vezes, o artista mesmo acaba, que é o caso da maioria dos grupos mais antigos. Não tem jeito, então ele para de promover. E aí a pessoa, se ela é muito fã de K-pop, ela vai atrás de outro grupo que ela já gostava, que ela gosta. Agora já variou bastante, assim, hoje já tem no nosso público o pessoal que tá entrando no K-pop agora pelo BTS ou pelo Blackpink e que tá conhecendo outros grupos através das nossas publicações, sabe? Então é legal esse tipo de comentário também. Eu entrei no K-pop agora há pouco tempo, mas eu vi tal grupo e eu me apaixonei, sabe? Então eu acho que isso é legal pra gente também, acabar apresentando outros tipos de outros artistas pra eles. Acho que é bacana.
Eu acho muito importante esse negócio de apresentar outros grupos, não ser um OnlyFans dentro do K-pop, porque querendo ou não, todo mundo hoje em dia na internet gosta de dar a sua opinião, sabe? E se você é OnlyFans recente, você não sabe o que é o K-pop, sabe? Você não sabe o que é o K-pop, você sabe o que é o seu grupo, que você acompanha. Então, dá sua opinião dentro de um universo tão grande como é o K-pop, sabendo só coisas do grupo que você gosta, meu amigo, não é uma coisa certa. Não, com certeza não. Nem um pouco. Que eu e a Carol, a gente conversou bastante sobre OnlyFans versus Multifandom antes da gente reunir e tal. E aí eu falei assim, amiga, como é que você colocou sua descrição no Twitter? Aí ela falou assim, eu coloco como fã de K-pop, uma entusiasta do K-pop. Aí eu falei, o Dan colocou que ele é multifandom, né? Deixa eu ver o meu. E eu sou teoricamente defensora de multifandom. E aí eu fui ler a minha descrição e tá escrito, desistir de ser multifandom, Only Cassiopeia. Gente, eu fiquei chocada que eu não sabia. Muitas vezes eu tentei colocar, eu sou fulano. Aí toda vez eu desistia, porque eu simplesmente não conseguia acompanhar os grupos. A realidade hoje não é a minha realidade de quando eu tinha 16, 15 anos. Realmente mudou. Eu acho que mesmo a gente sendo multifandom, a gente também ainda tem o nosso grupo teammate. A gente consegue dizer qual é aquele grupo de todos. Vocês conseguem equilibrar o tipo de apoio que vocês dão entre os grupos que vocês gostam? Ou sempre acaba pendendo ali você pro SNSD, o Iago pro Big Bang? Varia um pouco. Tem uns que... Eu tenho muitos momentos. Depende, por exemplo, tá em época de comeback, normalmente eu foco um pouco mais naquele outro artista. Outro já tá fazendo comeback, eu foco mais nele. Mas quando não estão fazendo muita coisa, eu quase sempre pendo mais pra o Girl Generation mesmo. Eu tenho minhas eras, eu digo assim, no ano, que eu tô mais pra boy group, mais pra girl group. Teve uma época que eu era muito, muito fã de Sistar. Muito, mas assim, era tipo, eu comprava álbum, pôster, tudo. E não comprava nada do Big Bang, tá ligado? Mas eu ainda me considerava muito fã do Big Bang. Uhum. Tudo bem que o estilo do Big Bang ser artista era totalmente diferente dos outros grupos de K-pop, que eles gostam de lançar várias coisas assim, e o Big Bang é sempre de lançar... Lança, desaparece 2 anos, volta... o YG. Não é que nem os grupos de hoje em dia que lançam uma música cada uma semana, um álbum a cada um mês. Tipo, nossa, é muito fãs hoje em dia são muito mimados. Muito! Nossa, quando eu entrei no fandom do Dreamcatch, eu sem entender, como assim elas têm mais de um comeback por ano? O que é isso que está acontecendo? Realmente, os fãs de hoje em dia são muito mimados, muito. Com tudo, assim, com vários conteúdos online, sabe? Nossa, sim, tudo legendado. Em HD, ainda por cima. Verdade. Essa guerra entre um fandom muito forte versus reconhecimento do público, né? Igual a gente vê muito pessoal falando assim, mas fulano nem tem fã, não é famoso, sabe? Qual vocês acham que é mais importante, se tem algum que é mais importante, pelos grupos de K-pop? Eu acho assim, normalmente, porque depende muito. Cada público, ele colabora de uma maneira. Fã, normalmente, é o que ajuda a comprar coisas mais avulsas, como álbum. Álbum, hoje em dia, praticamente quem compra é fã, porque ninguém compra pra escutar. A pessoa compra porque quer colecionar. Mas o público geral, pra mim, é o que eu acredito que ele ajuda você a ter estabilidade. Porque os seus sonhos ajudam você até certo ponto. Conseguir um recorde, mas depois, quem vai continuar escutando aquela música, quem vai ter vontade de fazer mais coisas, é o público que tá escutando você, não porque é fã, quer bater algum recorde, mas porque tá com vontade de escutar mesmo. A IU, por exemplo, lá na Coreia, ela tem um público geral muito grande, de todas as idades. E por isso que você vê, ela lançou uma música no início do ano, no fim do ano ainda continua no top 50, por exemplo. O público em si, no geral, não vai cansar do seu conteúdo, sabe? Às vezes o fã cansa e para de ouvir, mesmo sendo fã, sabe? Consegui perceber muito em todas as viagens que eu faço pra Coreia, que, mano, tem música que toca durante 2 anos sem parar na rua. E tem música que toca uma semana e para. E são de grupos grandes, sabe? Que uma semana e para. E tem músicas que tocam há 2 anos sem parar. E esse grupo que pra mim é realmente um grupo famoso na Coreia. Nossa, sim, concordo super. Na Coreia tem muito essa coisa de estação, assim, porque lá é bem dividido, diferente do Brasil, né? Então verão, inverno, outono e tal. Então sempre que tem primavera, volta aquela música do Busker Busker, né? E fica no top de todos os charts. E eu nunca vou esquecer, porque quando o EXO, depois de Wolf, assim, eu comecei a acompanhar muito eles. Tipo, muito, assim. E eu me considerava EXO-L. E na época, acho que foi 2013, acho, tava tendo uma guerra, assim, entre os fãs do BAP
e os fãs do EXO pra ver quem que ia ganhar o Mama. E não né? foi nenhum dos dois que ganhou, não foi isso? E foi o Busker Busker, exatamente, que ganhou. Então, Sim, mano, foi nenhum. totalmente aleatório aquilo, foi incrível. E o Mama leva em consideração o voto do público também, né? Então Aham. acho que, não sei, acho que é importante ter um pouco dos dois. O fandom, com certeza, né? Muito especial. Mas o reconhecimento do público é importante. Porque eu acho que a maioria dos grupos, depois de um tempo, eles sempre passam por isso. Ou você vai estabilizar a quantidade de fãs que você tem, ou você vai diminuir. Não tem mais como aumentar depois de um tempo. A Boa, por exemplo, ela passou a diminuir a quantidade de fãs que ela teve. Ela já não vende mais do mesmo jeito que ela vendia antigamente. Mas ela ainda tem um respeito muito grande do público. Realmente. É exatamente isso. Eu acho que as pessoas têm que... Não é em questão de um grupo antigo ser mais famoso que um grupo recente, mas sim saber balancear as épocas e o que acontecia. Tipo, a internet não era forte em tal ano e a internet explodiu hoje ajudando. Então, esse grupo que estava trabalhando sem internet, sem ajuda mundial, digamos assim, o reconhecimento dele naquela época vale muito mais do que o reconhecimento num grupo de hoje. Não tirando o mérito de nenhum dos grupos, mas sim colocando na balança a importância dos dois grupos em épocas diferentes. Entendeu? E sem tirar o mérito de ninguém. É isso que eu vou falar. Pensado. E como vocês acham que, então, um fã internacional... O Iago já falou um pouco disso, né? Mas complementando. Como vocês acham que um fã internacional consegue apoiar um artista, o trabalho do artista de K-pop, mas sem exageros, assim, sem que seja a profissão fã, mas sim como um Eu hobby? acho que do jeito que a gente pode mais fazer, que é escutando a música dele por plataformas oficiais. Eu tenho, às vezes eu vou olhar no Last FM, por exemplo, quantas vezes eu escutei alguma música, e eu vejo que eu escutei bastante, mas não era pra bater um recorde nem nada, é porque eu realmente tenho vontade de escutar. Então você já escutando uma música no Spotify, já escutando no YouTube, você já tá ajudando muito, porque infelizmente não é todo mundo que tem condição de ficar comprando álbum, que tem condição de ir pra show, se tiver ainda um show ainda por cima. Então a maneira que a gente tem praticamente sobra muito mais fazer streaming. Votação ainda ajuda no reconhecimento, mas o que realmente assim acho que contribui com o dinheiro que eles recebem é muito mais isso que a gente faz. De uma visão como artista agora, tipo, ser conhecido fora do país, internacionalmente, já tô pegando sotaque do Dan já, velho. Ser reconhecido internacionalmente é incrível, é um máximo. Poxa, queria bombar mundo afora, mas ser reconhecido dentro do seu país é o mais importante. Então, eu acho que se o público internacional quer ajudar de alguma forma, eu acho que procurando posts do próprio país, da Coreia, comentando, às vezes em coreano até, nos vídeos, sabe? Porque um coreano entrar num videoclipe só ter comentário em inglês, gente, eles vão perder interesse. Eles fogem, eles têm medo de gringo, é sério. Eles têm medo de tanta coisa gringa. Estavam até falando agora que vai ter o debut do grupo Black Swan, né? Que vai ter a brasileira. E pra gente comentar as coisas em inglês ou em coreano e não em português, porque o só português vai transformar o grupo num grupo estrangeiro. E não num grupo de K-pop. Entendeu? Então, eu acho que fazer o seu grupo crescer no país de origem é muito mais importante do que mundialmente. Eu acho que a gente, toda vez eu comento isso, as pessoas esquecem que os fãs coreanos, eles têm um poder muito grande. Então, às vezes, você quer mudar alguma coisa, eu sempre digo, engaja os fãs da Coreia, porque ajuda muito. Muitas empresas, se um fansite falar alguma coisa, elas já ficam morrendo de medo de boicotar fazer alguma coisa. Porque eles têm poder, porque são eles que compram os álbuns, são eles que vão pros concertos, porque, querendo ou não, eles acontecem mais lá do que aqui. Pra finalizar, assim, essa conversa, eu queria que vocês deixassem um recado, talvez um alerta, pros fãs que talvez levem muito a sério esse negócio de ser fã. E pra quem tá envolvido nessas tretas de multifandom versus OnlyFans, que recado ou que alerta vocês deixariam pra esse pessoal? Bom, acho que a primeira coisa que eu tenho pra falar é que K-pop não é um emprego. Se a pessoa já entender isso, você já tá hiper de boas com muita coisa. Todos os grupos, uma hora ou outra, vão acabar. Sua saúde mental, ela ainda continua. Então é muito importante você pensar nisso. No futuro, que você vai ficar sem tempo, às vezes, de fazer alguma coisa. Então, é pra ser algo muito mais prazeroso. Se você quer voltar, dar stream, que isso faz parte de ser fã, você tem que fazer porque você quer, porque você tá com vontade. Não porque você tá sentindo que isso é uma obrigação. Porque quando você começa a sentir que você tem que fazer isso ou aquilo, deixa de ser divertido. Aí perde todo o sentido de você ser fã de um grupo, de você virar K-pop.
K-Popper? Você virou K-Popper justamente porque o K-Pop para muitas pessoas é como uma forma de escape. Então, se isso tá deixando de ser uma forma de escape, isso não tá fazendo bem. Se não tá fazendo bem, então alguma coisa tá errada. Então, eu acho que a pessoa tem que entender assim. Você tem os seus critérios para ser fã, eu tenho os meus critérios para ser fã. E é assim, tem fã que ama votar muito, tem fã que não gosta, então fica cada um do seu lado. Não é uma pessoa que não tá votando que vai atrapalhar todas as vendas, tudo de algum grupo. Porque tem fãs que fazem isso. Então a pessoa tem que começar a pensar mais em si e ficar se preocupando menos com a maneira que os outros são fãs. Caraca, moleque, que isso? Eu vou falar de um jeito menos formal. Porque eu cheguei num nível de fã de K-pop, de influência de K-pop, que, mano, eu sinceramente, eu já não tenho paciência. Eu ainda tenho medo de K-pop. Eu já não tenho paciência. Então, assim, as pessoas que querem curtir o K-pop, que querem, desfrutar, porque existem vários tipos de fã dentro do K-pop. Tem um fã que vai só dançar, tem um fã que vai realmente escutar a música, tem um fã que vai só se inspirar. Mano, o K-pop não tá aí só pra você ser o fã, você tá aí pra você se inspirar e se tornar alguém, entendeu? Tem gente que eu conheço que começou uma faculdade de moda por conta dos figurinos do K-pop, entraram numa faculdade de música por conta da música, da produção geral, em cinema por conta dos videoclipes. Então o K-pop tá aí pra te abraçar fora desse mundo da internet também, tá aí pra te empurrar em outras situações da sua vida. Então se você é uma pessoa que quer só pensar no K-pop do jeito que você vê aí no Twitter, de uma forma tóxica, sinceramente, nem entra nas minhas redes sociais, nem me manda mensagem, não fala comigo. Eu não tenho tempo, eu tenho 24 anos, eu não tenho mais tempo para discutir com gente que quer treta na internet. E se você é uma pessoa que quer ser abraçada, quer discutir de uma forma saudável, de uma forma que vai abrir a nossa cabeça numa discussão, falando sobre o grupo, sobre projetos, irado, tô aí e vamos que vamos. Aliás, já conversei com várias pessoas que pediram pra gente, né, trocar uma ideia, dar dicas de o que fazer pro K-pop me inspirar mais, essas coisas. Então é basicamente isso. Se você quer ser uma pessoa tóxica, mas seja na sua bolha, no seu grupinho. Não traga isso pra mim. Eu só tenho a concordar com os dois. Perfeitos. Cirúrgicos. Os dois comentários. Só uma coisa. Eu tô nessa vida assim, de influencer pra divulgar o K-pop. E o K-pop não é um grupo, dois grupos. O K-pop é uma cultura inteira. É muito mais do que... Como diz a própria Coreia, né? A onda Hallyu. Exatamente. O K-pop é muito mais do que grupos. É a indústria inteira. Então eu tô aqui para apoiar, para trabalhar com o K-pop. E não para aumentar o ego de artistas. Não adianta achar que é um grupo que tá levando, não adianta achar que é um grupo só que tá trazendo o subsídio pra Coreia, porque não é assim que funciona. É toda uma indústria, é todo um esquema que tem por trás, é tudo, cinema, É lembrar que assim, música. se tá alguma coisa acontecendo hoje, é porque também tiveram pessoas atrás que fizeram outras coisas, e na próxima geração, das que vierem, o pessoal de hoje também vai estar contribuindo, não é só uma pessoa só, mas parece que o pessoal esquece disso às vezes. Ou artistas que carregam, tá, gente? Tem os produtores de... Toda a equipe, os produtores das empresas. O K-pop é muito mais que o grupo, galera. Não, gente, o governo coreano. O quanto o governo coreano investe pra poder fazer a onda Hallyu acontecer fora da Coreia. Então, não é por causa de um artista, dois artistas. É tudo, há anos. Há longos anos. Exatamente. E você, Carol? Não, gente, eu concordo 100%. Assim, igual, por exemplo, hoje meu trabalho é K-pop. Hoje, assim, já faz uns 4 anos que a gente trabalha só com a revista Coreain e as coisas que a Coreain tá envolvida. Mas, quando eu era só fã, eu aproveitava muito mais. Muito mais. A época que a gente ficava de madrugada pra assistir um MV que ia ser lançado era porque eu queria. Não é porque eu preciso fazer nota pro site, sabe? Então, eu acho que o pessoal que curte K-pop deveria levar isso mais na boa, mais no hobby, sabe? E aproveitar enquanto eles ainda conseguem, que seja levantar hashtag, que seja, enfim, ficar na internet votando, enfim. Eu acho que eles deveriam realmente aproveitar, porque daqui a alguns anos talvez não seja mais isso que eles queiram, talvez eles se cansem, talvez eles queiram mais a vida como trabalho ou escola ou qualquer coisa, né? Sabe? Então eu acho que meu recado assim é que as pessoas deveriam realmente levar como um hobby, levar mais de boas
sem treta, sabe? Porque essas coisas é muito tóxica e a gente Desgasta, briga desgasta. Exato. Às vezes a pessoa acha que tá só comentando na internet, tô só fazendo aqui a minha opinião, mas não tem noção de como, às vezes, a opinião ou a treta pode afetar a pessoa que tá do outro lado da tela, sabe? Eu acho que isso é outra coisa que as pessoas comentam sem ter noção do poder das palavras que elas estão falando, sabe? Então é isso, gente, leva de boa, K-pop é música, sabe? Tipo, envolve muitas coisas, mas é pra você se divertir, pra você ouvir música, sabe? E, enfim, acho que é isso, minha opinião. Eu sinto muito assim que as pessoas, às vezes, por serem fã de um único grupo, eu sei, não generalizando, mas eu sinto muito que assim, elas sentem que, só vou precisar então do respeito do meu próprio fandom. Então não tem problema se eu atacar esse grupo, se eu falar mal desse, porque enquanto o meu fandom estiver me apoiando, não me importo com os outros. Então às vezes eu sinto que tem muito essa falta de empatia que a pessoa não pensa. E se fizessem isso com o meu grupo? O pessoal às vezes não faz muito esse tipo de questionamento, e eu acho que é por isso que às vezes termina entrando tanto esse embate, por isso que esse debate surgiu muito. Porque a galera, por ser fã de um único grupo, às vezes termina se aproveitando disso, querendo só a validação do seu próprio fandom, e fala algumas coisas que magoam os fãs de outros grupos. Fora que às vezes chega nos artistas, sabe? Muitas vezes chega nos artistas. Eles podem às vezes não demonstrar e tal, mas dependendo do certo assunto que estiver correndo na internet, com certeza eles estão cientes, sabe? Do que estão falando sobre eles. Então a gente não... Sei lá, eles também estão fazendo o trabalho deles, seja cantar, dançar, atuar, enfim. Às vezes eles estão fazendo o trabalho deles, não tem por que você ir lá e atacar e fazer vários comentários extremamente maldosos e tóxicos e tal, Com sabe? certeza eles não iam gostar de saber que tá fazendo isso em nome deles. E é completamente problemático, porque se chega neles, eles se conversam, gente. Artista se conversa, artista se conhece. E às vezes eles são amigos, sabe? E aí você é amigo de um grupo, só que os dois fandoms não são amigos, não se bicam. É super ruim. E os artistas não podem fazer nada, eles não podem dar uma lição de moral no seu fã. O máximo que eles vão falar é, gente, seja legal, vamos ser legal com o próximo. Mas eles não podem levar aquilo também a sério, porque se eles derem voz, então, pra briga, vixe. Gente, pra finalizar então, vou pedir pra vocês falarem um pouquinho dos projetos de vocês, pro pessoal que tá assistindo isso aqui, também ir lá e conferir e tal. Então vamos pro Merchan Time. Meu canal, normalmente eu gosto muito de falar sobre o K-pop no geral. Eu foco um pouco em grupos femininos, principalmente em grupos antigos. Se você gosta de ver polêmicas antigas, descobrir alguma coisa que aconteceu anteriormente, curiosidades do K-pop, eu falo muito sobre isso. E eu também gosto muito de reality shows. O meu canal, ele se tornou basicamente o que ele é hoje por causa de reality shows, que eu falava muito do Produce. Então hoje em dia a gente tá tendo Island, que é um reality novo que tá tendo lá, e eu tô sempre fazendo toda semana um resumo dos episódios, pra quem ficar perdido, e entender um pouco melhor. Então se você tem vontade de assistir, se você tem alguma curiosidade sobre esse programa, sobre algumas outras coisas do K-pop, dá uma olhadinha que eu acho que você não vai se arrepender. E pode me seguir nas minhas redes sociais. Boa, Dima. Vai aparecer aqui embaixo. Bem, vou ser sincero, eu nunca entendi qual era o meu conteúdo no YouTube, porque eu sempre falei um pouco de tudo do K-pop, mas eu sempre falei que o meu canal, as minhas redes sociais é muito mais do Iago Aleixo do que o K-pop em si. Eu coloco na minha vivência o K-pop, o meu lifestyle, porque na verdade meu canal sempre foi de lifestyle, só que o K-pop faz parte, obviamente. Então, como conteúdo ali pra encaixar de uma forma saudável na minha vida. E é isso, velho. Eu faço parte do grupo Vibe. A gente, infelizmente, não tem como trabalhar nessa meio de pandemia. Mas a gente ainda tá ativo aí. A gente tá produzindo outras coisas solo agora. Então tá lançando música minha, tá lançando música de outros membros. Então acompanha a gente. É todas as redes sociais da Grupo Vibe. Minhas redes sociais, Iago Aleixo. E é isso. Tá aqui na descrição. Então, gente, a gente tá começando esse novo formato aqui na Coreia. Se você gostou dos nossos convidados, o Danilo e o Iago, deixa seu like aqui no vídeo e comenta se você curtiu esse formato, meio videocast, meio live, que aí a gente pode trazer os meninos de novo, pode trazer outros youtubers que vocês quiserem, então deixa nos comentários aqui embaixo, por favor. É isso aí, gente. Segue a gente nas redes sociais, sigam os meninos nas redes sociais. Se você é paz e amor, assim, quer discutir, ter uma discussão saudável sobre K-pop, né? Estamos todos abertos aí pra conversar, sem nada tóxico, então é isso aí. Muito obrigada por assistir até aqui. Meninos, muito obrigado também pela presença de vocês.
arrasaram mesmo, só coisa sensata, de verdade. E é isso, a gente se vê na próxima aí. Tchau! Tchau, tchau. Tchau!